Os seguidores do meu canal que tiverem interesse em adquirir meu livro de poesia e inspirações terão grandes surpresas, pois o mesmo apresenta muitas reflexões e eleva o espírito dos leitores. Olá pessoal! Para quem não viu o último vídeo, o mesmo estará no cartão no canto direito da tela. O Guilherme fez uma pergunta sobre os pré-socráticos no outro vídeo, não foi, Guilherme? Foi. Quais foram as perguntas mesmo? Por que eles foram chamados de pré-socráticos? Eles foram chamados de pré-socráticos porque eles vieram antes de Sócrates, que foi um filósofo que marcou a filosofia de uma maneira muito cronometral e de uma maneira também relacionada à teoria deles, alguma coisa nesse sentido. E a outra pergunta que eu fiz foi, o que a teoria deles falava? A teoria deles era sobre, eles queriam entender o universo, a mutabilidade, a variabilidade das coisas, fazia com que eles tivessem interesse em entender esse universo de uma maneira mais racional. De onde vem o universo, a natureza, tudo que estaria à sua volta. Iniciarei o vídeo falando um pouquinho sobre Tales de Mileto. Eu já ouvi falar sobre ele. Por que o nome dele é Tales de Mileto? O nome dele é Tales de Mileto porque na época, na Grécia, existiam as cidades-estados. Mileto era uma região da Grécia naquela época. Tales de Mileto foi um pré-socrático que ele tentou entender a mutabilidade e variabilidade das coisas, da natureza e do universo através do princípio água. Porque a maioria deles vai tentar entender o que estava à sua volta através de um princípio originário e mesmo o desenvolvimento dessas questões. A água, para ele, era um elemento que permanecia o mesmo nos estados sólido, líquido e gasoso. Também a água ela é importante em todos os processos naturais. Ele já via isso naquela época. E nós atualmente estamos passando por um grave problema de água no mundo, onde as pessoas agrediram o meio ambiente, desperdiçaram bastante água. Muitos lugares do mundo hoje estão sem água, alguns ficando desérticos. Então, olha para vocês verem que interessante. O Tales de Mileto já via na água uma substância, um princípio gerador da natureza e do universo. Ele estava certo, não é, pessoal? Ele também foi chamado fundador da filosofia. Tamanha a importância da questão da água e do seu conteúdo para a filosofia. Mas agora eu te pergunto, Sirlene, existiam outros pré-socráticos? Existiam vários, apesar que a maioria deles, Guilherme, não deixou quase nada escrito. Mas eles tinham quase no total a ideia de um princípio originário e de desenvolvimento do universo e da natureza. Por exemplo, Anaximandro. Anaximandro viveu entre os séculos 610 e 546 a.C. e ele tinha um princípio ilimitado, um princípio chamado de apeiron em grego. O que seria esse princípio? Ele achava tamanha complexitude, né, do universo e da natureza que ele não via um princípio só. Ele via algo que não dava para concreto, algo que não dava para tocar. Algo, né, de uma interrogação e de uma importância enorme, mas sem um elemento concreto. Anaximenes também de Mileto foi um grande filósofo e também falou de um princípio super importante, que é o ar. O ar como princípio gerador do universo e da natureza. O ar, ele observava nele o seguinte: como que esse elemento tem participação na constituição de tudo que existe, inclusive o ser humano que respira. Né? Hoje nós vivemos um grande problema na natureza e no planeta Terra. Respiramos na maioria do planeta um ar rarefeito, um ar ruim para os pulmões, o que torna a respiração de muitas pessoas problemática, muitas pessoas com alergia, muitas pessoas adoecem com doenças graves, né? Tem câncer, outro tipo de doenças. Então olha como o ar é importante, uma substância que dá grande condição humana, né? E o Anaximenes naquela época, não é, pessoal? Olha que interessante, em 588 a.C. já pensava nisso. Então quer dizer, algo espetacular. Outro também importante, esse já vai falar de uma outra coisa também importante para os dias de hoje, que é o Demócrito. Você já ouviu falar do Demócrito, Guilherme? Demócrito fala do átomo. E do átomo?
Você já ouviu falar? Já, mas eu nunca estudei. O átomo seriam substâncias pequeniníssimas que formam a constituição física das pessoas, né, de outras espécies também. E na verdade, eles já pensavam no átomo, e a gente tem que pensar o seguinte, Guilherme, que esses pré-socráticos, eles não tinham aparelhamento que a gente tem hoje, não tinha tecnologia, nem livros, né? Eles, na maioria das vezes, eles partiam de uma observação mesmo da natureza, né? Muitos deles deixaram pouca coisa escrita por causa disso. E olha a importância do átomo, né? Apesar de na Segunda Guerra Mundial a bomba atômica ter causado um estrago, morreram milhões de pessoas no Japão, né? Mas ele, lá naquela época, ele já pensava nisso. Então olha quão espetaculares eram esses pré-socráticos. Outro também muito importante é o Empédocles, também nunca viu falar. O Empédocles, ele vai juntar os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Ele vai falar da importância dos 4 em conjunto para construir o universo. Esse aí chegou perto, não, Guilherme? Porque hoje em dia a gente não vê a importância desses 4 elementos para a natureza, para as pessoas viverem. Sem ar, ninguém vive. Sem água também não. Sem fogo, o fogo tem a sua importância. E também a questão da terra. A gente precisa da terra para cultivar. A gente precisa da terra para... Terra tem várias utilidades. Todos juntos formam um completo sistema útil ao ser humano. Agora, eu acho que um que você vai achar muito interessante é o Pitágoras de Samos. Pitágoras viveu em 571 a 497 a.C. Quem foi Pitágoras? Pitágoras já pensava que o princípio originador do universo e constituidor seria os números. Ele criou, né, na verdade, o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Na verdade, ele achava que tudo era número. E realmente tudo tem número. A gente vai no supermercado, a gente encontra os números. Se a gente vai fazer uma casa, engenharia, né? Se a gente pretende ter uma empresa ou fazer alguma coisa ligada a isso, tem os números na contabilidade. Então o número tem tudo. Só que ele achava que o número era tão importante que era algo divino. E hoje ele ainda tem muita importância. O teorema dele é usado. Na geometria, Pitágoras tem um papel importante, que ele tem várias teorias analíticas da geometria que se remetem a ele. Então, tamanha importância em uma época tão remota, né, Guilherme? E a gente não pode deixar também de falar de 2 pré-socráticos importantíssimos, Parmênides e Heráclito. Parmênides foi um grande filósofo pré-socrático e ele tinha uma característica diferente. Ele falava que tudo não se move, do imobilismo, que da essência. Então, o que seria isso? Ele falava que o princípio originador e do desenvolvimento do universo seria relacionado com uma essência que não muda. Então, como que seria isso? Tem até uma música que fala sobre isso. Tudo sempre igual, todos os dias. Eu aplicaria isso à essência humana. O que seria a essência? Guilherme nasceu com uma essência que não muda. Mesmo que ele tenha 40, 80 anos, ele vai mudar, vai ter as suas mudanças, mas ele vai ter uma essência de Guilherme que é dele. Algumas qualidades, algumas coisas que são dele. Isso acontece na natureza e no universo também. Alguns princípios constitutivos originários. Já o Heráclito é o contrário. O Heráclito, ele fala de substâncias contrárias. Ele fala que o dia e a noite, o calor e o frio. E o Heráclito, ele é muito interessante. O princípio dele é o fogo. E ele fala que os contrários fazem harmonia. E é verdade. Porque se hoje está frio, a gente precisa desse frio, a gente já está em abril. A chuva é necessária para molhar as plantinhas, para umedecer a terra. Então isso é a harmonia dos contrários para ele. E ele fala também que o ser humano é como o universo e a natureza. Sempre está mudando, né? Então ele fala o seguinte, um pensamento dele super interessante, para a gente ir concluindo aqui. A gente nunca passa no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e nós não somos o mesmo. Se você vai passar no rio amanhã, não é o mesmo rio e você não é o mesmo Guilherme. Por quê? Porque a gente muda todos os dias e o rio também, as águas também se renovam todos os dias. Então eu acho o Heráclito sensacional, apesar que daqui a um tempo nós vamos ver alguns filósofos que vão fazer a junção dos dois, Parmênides e Heráclito. Essência, permanência, mudança, Heráclito, que são os contrários. Os dois juntos vão fazer um pensamento sensacional aí no futuro da filosofia. Não perca os nossos programas, né, Guilherme? Porque tem muitas novidades. No próximo vamos falar de sofistas, que também foram filósofos muito importantes, apesar de muito criticados.
polêmico, esse sofismo, você vai achar interessante, Guilherme. São filósofos que... não posso falar, porque surpresa para o próximo. Vocês que não me seguem nas redes sociais, Facebook, Instagram, aparecerão as descrições da mesma na tela.